Então, pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante. Vamos falar sobre educação financeira. E não precisa ser um especialista para saber do assunto, mas quando você entende um pouquinho sobre dinheiro, você vai ver que isso é muito importante para a sua vida no dia a dia. Como você se planejar financeiramente, como conquistar autonomia, como você pode tomar decisões mais conscientes. E hoje a gente tem dois convidados especiais que vão ajudar a gente aí a discutir sobre esse tema, ok? E eu quero apresentar eles para vocês aqui. Na verdade, eu vou deixar que eles se apresentem, falem o que eles fazem da vida. E vou começar pela minha amiga aqui, Serli. E aí, Serli, seja bem-vinda ao nosso podcast Papo de Recreio. Obrigada, Breno. É um prazer estar aqui. Eu sou educadora financeira, sou especialista em investimentos para iniciantes. Tenho nas redes sociais também trabalhado com educação financeira e investimentos. E a minha intenção é divulgar e expandir a educação financeira. A começar aqui pelo Maranhão, mas as redes sociais alcançam todo lugar do mundo, né? Então, onde chegar, a educação financeira vai ser muito bem-vinda, com certeza. Muito bom. E do lado dela nós temos aqui o meu amigo Anderson Lee. É isso? Lee? Como é que você pode ajudar a gente hoje com esse tema tão interessante que é a educação financeira? Olá, meu nome é Anderson Lee, eu sou especialista em gerenciamento de projetos do Sebrae Maranhão. Também trabalho um pouco com a questão do marketing digital, que é muito em voga, né? E a gente ajuda aí alguns empresários aí a gente ter sucesso nesse mercado que é tão competitivo. Muito bom, a gente tem duas pessoas de peso aqui, então a conversa vai ser muito interessante. Fique ligadinho aí, que vai ter muita coisa para a gente aprender sobre como usar o nosso dinheiro. E eu quero começar já aqui o nosso papo, perguntando para você, Celi, como que a gente pode definir o que é educação financeira? O que é ter educação financeira? Olha, educação financeira, na verdade, é um processo. É um conjunto de coisas que vão fazer com que você saiba lidar melhor com o seu dinheiro. E tem muita gente que pensa que tem que ser muito bom em matemática, tem que ser muito bom em economia para lidar com finanças, mas na verdade é algo que começa muito antes. Começa com o seu comportamento, com pensamentos, com crenças que você traz, às vezes desde criança, desde quando morava na casa dos pais. Então tudo isso vai compondo o que a gente chama de educação financeira. E Anderson, baseado no que a Serli falou, vou passar a bola para ti. Como é que a gente pode se planejar financeiramente quando o dinheiro está curto? Porque na minha concepção, às vezes eu penso que a educação financeira é só para quem tem muita grana, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Não é verdade? Isso mesmo. Se a gente for pensar historicamente, né, o brasileiro ele não foi preparado à questão da educação financeira, para pensar financeiramente no longo prazo. Então a gente tem aí em torno de 52%, né, das empresas que estão inadimplentes, né? Sim. Se a gente for pensar na questão do crédito. Se a gente for pensar no dinheiro especificamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa planejar o orçamento, né? Então, assim, como o recurso que ele dispõe financeiramente na família, né, a pessoa, ela não consegue fazer um planejamento de curto prazo. Sim. E se pensar no longo prazo, pior ainda. Então, o que é interessante ele fazer? Ele registrar na ponta do lápis mesmo, né, você colocar exatamente tudo que tem de receita, né, tudo que você recebe e tudo que tem de despesa, ou seja, todos os gastos que tem na família. E aí, a partir dali, ele já começa a olhar um horizonte, né, do planejamento financeiro da família. Então, o primeiro passo é eu registrar tudo aquilo que entra na minha conta, tudo aquilo que sai. Exatamente. Tem que ter todo esse critério, né? E tem gente que não gosta de fazer isso, né? Que dá trabalho, não é verdade? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Por exemplo, se você pegar e iniciar no primeiro mês, se você não faz isso, começar a praticar hoje, se você pegar apenas R$30, né? Se você fizer um planejamento de 12 meses, e aumentando sempre os R$30 a cada mês que se passa, quando chegar no final do ano você já tem ali R$1.000, R$1.300 ou R$1.800. Faz sentido. Mas assim, será que o brasileiro ele é gastador de natureza? Tem esse perfil mesmo? O que vocês acham? Olha, não necessariamente gastador, mas é como o Anderson falou, a gente não tem um histórico de pessoas que se planejam antes de gastar. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu lá atrás, nos períodos de hiperinflação. Hoje a gente está vivendo um período de inflação muito elevada também, mas nós já vivemos um período de hiperinflação e as pessoas tinham que comprar muita coisa e muito rápido, porque elas sabiam que no dia seguinte, quando elas voltassem ao mercado, ia estar tudo mais caro.
Então as pessoas acabaram se tornando muito imediatistas. Então eu tenho que comprar agora, se eu deixar para amanhã eu não vou dar conta. E com isso acabaram se endividando. E a dívida virou algo que parece que é muito comum e muito corriqueira nos nossos dias. E não é para ser assim. Né? Dívida não é algo que é para ser comum, é para ser algo que foi adquirido numa eventualidade, num caso de urgência, alguma coisa assim. Mas as pessoas se endividam sabendo que vão se endividar. Né? Prova disso é o cartão de crédito. Muita gente compra pelo impulso ali, né? Por impulso, algo que nem está precisando, algo que poderia esperar. Eu sou um desses. Esperar 1 ou 2 meses para comprar e já compra ali correndo. Uma coisa que eu queria só complementar, à vontade, que você falou, à vontade. Quando a gente faz essa relação do que entra, do que sai, do que gasta e do que recebe, gente, colocar no papel tudo aquilo que a gente gasta e para onde vai o nosso dinheiro não precisa ser uma atividade que vai durar a vida toda. Mas de tempos em tempos é importante que se faça isso. Então, assim, para começar a organizar a vida financeira, isso é imprescindível. Bom, tem muito jovem aí assistindo nosso podcast nesse momento. E a gente percebe que com a internet esse conhecimento ele tem sido mais propagado, né? Já que a gente não teve essa base na escola, eu vejo que a internet tem sido esse auxílio, esse suporte para o jovem. Qual a importância da internet para a educação financeira hoje, da juventude, na visão de vocês? Muito, muito bom essa pergunta, porque ela faz uma correlação com um trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo já há alguns anos, né? Trabalhando muito fortemente essa questão da educação empreendedora e justamente a educação financeira. Muito bom. Um programa chamado JEP, né? Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Você trabalhar o dinheiro desde a fase da infância até a fase adolescente, até mesmo a fase adulta. Legal. Porque isso vai contribuir diretamente para pessoas profissionais que no futuro vão trabalhar dentro de empresas, quer seja ela pública ou privada, e aí ele vai estar muito mais preparado do que aquelas pessoas que não tiveram esse tipo de informação. Legal. Então isso é muito importante, trabalhar a questão da educação. Hoje o jovem consegue lá no site do Sebrae ter alguma coisa ali que deu norte para ele? Como é que é? Falando dele especificamente, esse programa, as empresas ela devem buscar, né, o Sebrae para conhecer ele. É uma ferramenta que ela é gratuita, ela não tem custo, né, para quem vai participar, no caso são os jovens, né, e para as escolas ou o município, caso queira implantar isso. Muito bom. Dentro da educação, né, daquele município que especificamente queira essa solução, né, do Sebrae, ela tem um custo muito, muito baixo, né, se comparado a outras soluções que o Sebrae tem, apenas R$2.000, né, a contribuição, a contrapartida para que a empresa possa aderir. Muito então bom. É bastante interessante essa solução, né? Muito bem. Sirli, o que você acha aí dessa grande quantidade de informação que está disponível para o jovem? Cada vez mais eles têm buscado conhecer a educação financeira. Qual a importância disso para a juventude hoje? Olha, eu acredito que os influenciadores de finanças, eles têm feito um trabalho que é excelente, porque está aproximando essa realidade da população. Há 20 anos, a gente não tinha acesso à maioria dos investimentos que a gente tem hoje. Sim. Quando se falava em investimento há 20 anos, a gente pensava em pessoas que tinham grandes riquezas. Né? Os milionários, investia para gente grande, né? Como se dizia, sobrava para a população em geral a caderneta de poupança. É verdade. Que, na verdade, hoje a gente sabe que não é um investimento tão bom assim. Mas essa aproximação do mundo das finanças e dos investimentos que popularizou até esse tema é muito interessante, já que a gente não vê isso na escola, já que muitos pais não conversam com os filhos a respeito de dinheiro, e o jovem ele acaba tendo conhecimento desses assuntos quando ele entra no mercado de trabalho. Então é uma fonte que é gratuita. Sim. E é muito bem-vinda. Já pensou? Ter que começar a trabalhar, estar com o dinheiro na mão, aí ele diz assim, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Então, ele não foi preparado para aquilo. Verdade. E agora, com os influenciadores de finanças, a gente tem esse acesso muito mais facilitado. Pode dar aí algumas dicas de canais aí do YouTube para essa juventude acompanhar desses influenciadores? Tem a mais, acho que a mais famosa de todas é a Natália Arcuri, é a que popularizou mais, né, o conhecimento a respeito de finanças. A gente tem o Gustavo Cerbasi, que é uma grande referência, né, alguém que eu admiro muito e me inspiro muito nele, inclusive.
Inclusive, a gente tem profissionais do mundo dos investimentos, como Tiago Nigro, Bruno Perini. Então, essas pessoas são bastante relevantes no que diz respeito a finanças e investimentos e merecem ser seguidos. Eu acredito que eles só têm a oferecer algo de acrescentar para esses jovens. Muito bem, então ó, fica aí para você, hashtag fica a dica, esses canais que a Serli passou. Ok? E tem o meu Instagram também. E também tem o Instagram dela. serlihermano.finanças. Pronto, já fez o merchan dela também, não deixa de seguir. Ó, então aí fica aí a dica da Serli, esses canais aí muito bons aí para você continuar buscando mais e mais informações aí sobre a educação financeira. E olha, tem jovens que estão acompanhando o nosso podcast, que estão enviando perguntas pra gente. A gente vai ter a primeira pergunta dessa tarde, diretamente de Perimerim. Então, vamos ver aqui na tela. Qual a importância da educação financeira para os jovens? Qual a importância disso para o jovem, Anderson? Bom, essa pergunta ela é muito pertinente porque a importância da educação financeira nada mais é do que você organizar tudo que você tem de orçamento, né, familiar, tanto as despesas como as receitas, para que você possa se planejar melhor para uma emergência, uma futura emergência, né, ou alguma coisa que possa acontecer fora do seu planejamento familiar. Serli? Quanto mais cedo ele começar a fazer isso, menos dificuldades ele vai ter ao lidar com o próprio dinheiro, quando ele estiver trabalhando, quando estiver no mercado de trabalho. Porque a gente está pensando aqui no estudante que não é remunerado, no estudante que ele, como minha mãe gostava de dizer, né, não faz nadinha, só estuda, como se fosse pouca coisa. É isso que eu queria saber. Ele não trabalha ainda, então ele já tem que buscar esse conhecimento. Exatamente, ele tem que buscar o conhecimento. Eu sou professora universitária e eu tenho visto alunos se endividando ainda na universidade. Olha como? Eles não trabalham ainda, mas eles recebem bolsa de iniciação científica, bolsa como pesquisadores, né, como jovens pesquisadores universitários, e eles já começam a se endividar, porque eles têm acesso a cartão de crédito, eles têm acesso a uma conta bancária, e aí eles já contam com dinheiro que eles nem têm para fazer compras, e eles já começam a se endividar muito cedo. E aí, gente, estão gostando do nosso podcast? Então a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, mas em seguida a gente volta para continuar falando sobre educação financeira. Até já! Estamos de volta aqui com o nosso podcast Papo de Recreio. Hoje um assunto que eu particularmente preciso muito, que é educação financeira. A gente está aqui com dois convidados especiais, a Serli, que é especialista em finanças, o Anderson Lee, que é consultor do Sebrae também. E agora a gente quer saber de vocês aí 2 dicas, né, para começar a organizar a vida financeira. Anderson, o que a gente pode deixar de dicas aí para a gente, a juventude, para os nossos telespectadores, o que a gente pode fazer para começar a organizar a nossa vida financeira? Vamos lá. A primeira dica é você buscar conhecimento, né? Buscar informação acerca da temática. Por exemplo, você pode acessar o portal do Sebrae, www.sebrae.com.br, onde você vai buscar lá na seção Educação à Distância, né? Que é o EAD, e buscar a temática voltada para a finança. Aí tem educação financeira. Aí tem vários, né? Você vai fazer o seu login, né, e vai acessar todo o conteúdo lá de forma gratuita. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você ter atitude, né? Botar em prática todo o conhecimento que você adquiriu lá de informação que estava disponível lá na página do Sebrae. Isso é muito importante, que isso vai fazer toda a diferença no seu planejamento lá do orçamento familiar. Muito bem, não adianta se encher de teoria e na hora de fazer a coisa acontecer, não fazer, né? Serli, e aí, quais as dicas básicas aí para a gente começar a organizar a nossa vida financeira? Pensando em jovens, né, falando para jovens, a primeira dica que eu posso dar é: viva uma vida que cabe no seu bolso. Olha, porque tem muita gente... Fala de novo essa frase aí. Viva a vida que cabe no seu bolso. Essa frase é a frase de Twitter, cara. Gostei demais. Tem muita gente vivendo a vida que cabe no bolso do vizinho, no bolso do colega de turma, sabe? Olhando para o tênis que o outro tem, para o celular que o outro tem, querendo trocar de celular todo ano. E é uma vida que talvez não lhe caiba.
E a segunda sugestão que a gente tem é a de fazer o melhor investimento que existe, que vai render sempre os melhores juros, que é em conhecimento. Perfeito. Então, investir em conhecimento, e eu não estou falando apenas de conhecimento em finanças, mas o conhecimento de modo geral, porque quanto mais ele investe em conhecimento, mais ele vai crescer academicamente, mais ele vai crescer profissionalmente, mais ele vai crescer até nas relações interpessoais. Perfeito. Nossa, vocês são incríveis e a gente tem mais participação dos nossos estudantes e agora aqui diretamente de São Luís, vamos acompanhar. É possível ensinar educação financeira nas escolas? A coisa aí, né, mais restrita. As escolas precisam, devem se preocupar com a educação financeira. Qual a importância da escola nesse papel de educar os jovens financeiramente? Os jovens de hoje, eles têm a oportunidade de aprender nas escolas. Não são todas as escolas ainda que oferecem a educação financeira, mas as que oferecem, elas têm que lembrar também que não é só matemática. Tá? Não é só ensinar sobre juros compostos, sobre o quanto custa no supermercado, isso, aquilo, outro, como é que dá um troco. Não é só isso, né? A gente falou que tem muito mais do que apenas saber fazer contas, é muito mais amplo, mas isso é imprescindível nas escolas. É muito importante que seja dado, sim. E aí, Anderson, a escola tem esse papel fundamental na educação financeira dos jovens. Como é que você enxerga isso? Só colaborando com essa fala da Serli, é bastante interessante que os jovens eles percebam que é uma mudança de comportamento, né? Não só uma mudança de comportamento, como uma mudança de mentalidade também. E aí é você praticar o que você aprende, né? E isso vai de encontro ao que a gente vinha falando ainda há pouco no início do programa, que fala de um trabalho que é bastante interessante, que o Sebrae vem desenvolvendo já há um pouco mais de 10 anos, onde você tem aí os jovens se capacitando na questão da educação empreendedora, que trata dentro desse programa essa temática que é ligada à finança, onde a gente tem aí mais de 60, um pouquinho mais do que 60 mil jovens se formando, isso ao longo do ano, né? Então, muito bom. É bastante interessante, porque isso vai fazer toda a diferença nesses profissionais aí que estão vindo no futuro. Isso é bem interessante porque você adquire o conhecimento, internaliza ele e começa a praticar. O primeiro livro que eu comprei, Educação Financeira, vocês conhecem, né? É O Pai Rico, Pai Pobre, né? É o clássico, né? E lá foi a primeira vez que eu entendi o conceito de ativo e passivo. Aí, qualquer coisa que eu ia fazer para isso, aqui é um ativo ou um passivo para mim. Então, você começa a condicionar seu comportamento, né, com base no conhecimento. Então, por isso, estudantes, invistam em conhecimento. E a gente tem mais outra participação agora, diretamente de Perimirim. Vamos ver. Como a educação financeira impacta na sociedade? Agora, mais amplo, né? Como é que a educação financeira pode ter esse poder de impactar a sociedade? Antes, começar contigo. Beleza. Olha como uma coisa é ligada à outra, né? Se você pegar os dados aí da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Indústria, ela apresentou uma pesquisa que foi realizada no mês passado, né? E ela mostra que 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Quanto? 79%, muita gente, 79,3%, viu? quase 80%. Então, assim, se você observar, né, que as famílias estão endividadas, o endividado não significa que está inadimplente, né? Uhum. E se a gente sabe que elas estão endividadas é porque elas estão comprando algo ou estão consumindo algo. O que a gente já comentou aqui um pouco, né? As famílias elas não conseguem pensar no planejamento de curto e de longo prazo, ou seja, financeiramente você não consegue pensar nisso. Então, esse trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo, junto com essas pessoas que estão antenadas no que está acontecendo no mercado, elas conseguem sair desses indicadores. Muito bem, dizem que conhecimento é poder, né? Então, quanto mais conhecimento você tem poder para mudar aí a sua realidade. E aí, Serli, como é que a educação financeira pode impactar na sociedade, na sua visão? Olha, quando a gente
fala de educação financeira, a gente fala de algo que pode começar, que deve começar dentro de casa. Então, digamos que a esposa, a mulher da casa, ela comece a estudar sobre finanças e comece a fazer compras de forma mais consciente, comece a listar suas despesas, Perfeito. organizar seu orçamento. Aí o marido que é meio desligado ali, ele já começa a perceber que houve alguma mudança e ele é meio que contagiado, né, por conta dessa mudança para melhor que aconteceu com ela. E a educação financeira é algo que ela deve se expandir, a gente espera que se expanda, já cresceu bastante, muito mais gente hoje fala mais abertamente sobre dinheiro, que ainda é um tabu, mas é muito mais fácil falar sobre dinheiro hoje do que era há alguns anos, por conta exatamente dos influenciadores, aquela coisa toda, mas ainda precisamos ir mais longe. Então toda a sociedade ganha com isso. Obrigado, Sirli, pela participação, vocês foram incríveis. E a gente chegou aí ao final de mais um podcast Papo de Recreio. Hoje o assunto foi sensacional, educação financeira. E você pode assistir aí o nosso podcast pela TV Educação, também vai estar disponível no Spotify e no canal do YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, ok? Então, a gente se vê aí no próximo podcast Papo de Recreio. Até!